A música de cabeção. Bora homenagear ela. Eita, menino, eita, forrozinho bom danado. Mas o jeito de ficar só na saudade, só na vontade, né? Olha aí, já pensou? Fizesse uma festinha junina pra nós, hein? Ô, rapaz. Mas aí é só na lembrança mesmo, né? Sim, perdi até o rumo aqui. Qual é a aula mesmo hoje, hein? Ah, é matemática, né? Então bora lá. Deixar aqui quieto, né? O forrozinho. Deixar o São Joãozinho aqui de lado. Bora para nossa aula de matemática, é o jeito. Pois bem, turma, bom dia, né? Começou animado hoje. No clima, né? E aí vamos para nossa aula de matemática. Não tem como escapar dela, não. Bom dia. Uma boa terça-feira a todos, né? E sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos lá. Bom, pessoal, nosso conteúdo anterior foi que a gente está estudando matemática. Hoje é exatamente dia 16/6/2020. Pois bem, nós estamos estudando, pessoal, matrizes, né? E aí nós vamos aqui, eu vou iniciar fazendo a representação de uma matriz, a forma genérica, né? Uma matriz, ela sempre é representada por uma letra maiúscula do alfabeto, certo? Sempre é representada por uma letra maiúscula, qualquer letra maiúscula. Então ela pode ser representada por colchetes, né? Pode ser representada por colchetes, ou pode ser representada por parênteses, né? Parênteses longos, assim. Pronto, são essas representações que a gente usa. Aí, se aqui eu estou representando a matriz com a letra A, então dentro vai ter elemento chamado elemento A, né? Os elementos que estão dentro são elementos A, assim como aqui os elementos são elementos B, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma representação genérica de uma matriz. Mas antes, eu vou fazer aqui uma matriz de ordem, por exemplo, 4×3. Eu vou fazer uma matriz A, 4×3. Ó. O que é 4×3? Quer dizer que ela tem 4 linhas e ela tem 3 colunas, tá certo? Vou representar essa matriz aqui para vocês, certo? Como é que fica aqui? Se ela tem 4 linhas e 3 colunas, vai ficar assim, ó. O elemento, ó, A1, 1. Esse primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna. Então, qual é o endereço desse elemento? O endereço dele é esse. Ele está na primeira linha e ele está na primeira coluna. Então, vem o outro elemento, A1, 2. A1, 3. Então, são 4 linhas por 3 colunas. Então, tá aqui, ó. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, tá aqui.
os elementos da primeira linha são esses, A1, A12, A13. Elemento da segunda linha, ó, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Certo? Então, A21, A22, A23. E aí vai, A31, A32 e A33. A33. Como ela é de 4 linhas, então deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, né? Então vai ficar A41, quarta linha, primeira coluna. A42, quarta linha, segunda coluna. E o A43, quarta linha, terceira coluna. Pronto. Aí a ordem dela, a gente usa aqui, ó, uma matriz M por N, certo? M por N. O M representa o número de linhas e o N representa o número de colunas. No caso aqui, a ordem dessa matriz, ela é 4 por 3. Essa é a ordem da matriz. Ok, pessoal? Então é simples fazer essa representação de forma genérica, não é complicado de jeito nenhum. Agora é o seguinte, quantas linhas pode ter em uma matriz? Não tem limite. Não tem limite de linha e nem tem limite de coluna. Por isso, nós poderíamos até fazer essa representação da seguinte maneira. Deixa eu mudar aqui um pouco, para que vocês possam entender. Poderíamos até fazer assim, ó. Pronto. Poderíamos até fazer assim. Bem aqui, eu poderia dizer, ó, para dizer que não tem fim o número de colunas, eu poderia dizer que esse elemento bem aqui, ele seria o A1N, ó, certo? O número, a linha continua 1, mas a coluna, não sei, coluna N, uma coluna N. E assim também aconteceria com esses aqui, ó, certo? Seria o elemento A2N, seria o elemento A3N, seria o elemento A4N, ó, está na quarta linha, porém a coluna já são várias, N colunas. E aqui eu ainda poderia fazer desse jeito, ó. Esse elemento aqui seria o elemento AN1, ó. Qual é o número da linha? Não sei, sei que ele está na primeira coluna, mas a linha eu não sei. E aqui seria o elemento AN2, ó, só sei a coluna. A linha eu não sei. E aí ficaria também aqui AN3 e aqui seria ANM. Ok, pessoal? Essa aqui é uma matriz genérica. É uma matriz geral. Certo? Pronto, agora nós vamos partir para a construção de uma matriz mediante uma lei de formação. Tá certo? Existe a lei de formações aí que está o detalhezinho que a gente tem que estar bem atento. Então isso aqui é tudo muito simples, né? Se eu perguntar qual é o elemento A43, opa, está bem aqui o elemento A43. Isso quer dizer que está na quarta linha e na terceira coluna. Aí a gente identifica o elemento rapidinho. Ok, pessoal? Então vamos aqui ver uma outra situação. Vamos pegar aqui esse exercício resolvido. O que ele nos diz? Ó, escreva a matriz A de elemento A e J, uma matriz 2 por 3 em que, está aqui a lei de formação, em que A e J é igual a I menos J. Ora, que matriz é essa? Primeira coisa que você tem que fazer é a matriz genérica, depois você aplica a forma. Vamos lá. Então eu tenho uma matriz A, de elemento A e J, 2 por 3. Se a matriz é 2 por 3, então eu vou ter o seguinte, ó, 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas eu vou ter A1, entenda que esse 1 aqui é o I, e esse 1 aqui é o J. O elemento que indica a linha é o I, o elemento que indica a coluna é o J. Então A11, A12,
e o A1, 3. Né? Já que ele é uma matriz, 2 linhas por 3 colunas, então tá aí. Agora vamos fazer a segunda linha. A2, 1, A2, 2 e A2, 3. Pronto, A2, 3. Agora, nós vamos seguir a lei de formação. Qual é a lei de formação? A lei de formação diz o seguinte: A e J é igual a I menos J. Bem simples. Pronto, igual a I menos J. Então, vamos pegar esse elemento. Vamos pegar o elemento A1. Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Vamos pegar o elemento A1. Pronto. Fica da seguinte maneira. Esse primeiro 1 é o I, o outro 1 aqui é o J. Então, vai ficar com 1 menos 1, 0, né? Então, esse elemento aqui, A e J, vai ser A1 é igual a 0. Ok, pessoal? Ó, só conferindo lá, ó. 1 menos 1, 0. Beleza? Posso até fazer aqui mais especificado do jeito do livro, né? O I é 1, o J é 1. 1 menos 1, 0. Vamos fazer o elemento A1, 2. O elemento A1, 2. Então, vai ser o seguinte. Vai ser o I menos J, ou seja, é 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. O A1, 3. A1, 3 vai ser igual a 1 menos 3, que dá igual a menos 2. Agora vamos para a segunda linha. A2, 1 vai ser 2 menos 1, que dá igual a 1. A2, 2 vai ser 2 menos 2, ó, I menos J, que é igual a 0. E o elemento A2, 3. A2, 3 vai ser igual a 2 menos 3, que dá igual a menos 1. Pronto. Está aqui os elementos que vão formar a minha matriz A mediante essa lei de formação. Pronto. Então vai ser 0 menos 1 e menos 2. 0 menos 1 e menos 2. E aqui vai ser 1, 0 e menos 1. Está feita aí a matriz genérica. Vamos conferir aqui, ó. Tá vendo? Ó, 0 menos 1 menos 2, 1, 0 menos 1. E assim, a parte mais complexa que eu acho de matriz é construir uma matriz mediante uma lei de formação. Vocês viram que essa lei de formação ela é bastante simples. Agora existem leis de formação mais complexas um pouco, né? Mas quando a gente entende a simples, para entender as outras, não tem dificuldade, tá certo? Então vamos aqui a mais alguns exemplos. Pessoal, vamos aqui no livro mesmo, para matrizes especiais. Matrizes especiais é assim tão simples, mas tão simples que vocês vão ver aqui, ó. Como é que isso aqui é simples desse jeito. Eu acho ruim aqui direto no livro porque eu não consigo riscar com o marcador. Mas vamos lá. Veja alguns tipos de matrizes especiais. Vamos lá. Tá aqui uns 8 a 10, uns 8 tipos de matriz. Matriz linha. É tão simples que o próprio nome já está dizendo. É aquela matriz que tem só uma linha. Né? Então tá aqui, ó. Matriz, ó, 0, 2, 4. Ela tem 3 elementos. Só tem uma linha e tem 3 colunas. Quantas colunas pode ter? Várias colunas. Agora linha só tem uma. Matriz linha. Tá aqui outro exemplo. B, 0 e menos 3. É uma matriz linha do tipo uma linha por 2 colunas. Né? Agora, uma matriz, a gente já viu, só pode ter no mínimo uma linha e no mínimo uma coluna. Não existe matriz com 0 linha nem com 0 coluna. É a partir de 1. Tem que ser maior ou igual a 1. Número de linhas e de colunas. Aí vamos para a matriz coluna. O próprio nome já diz, matriz coluna ela tem só uma coluna. Quantas linhas? Várias, pode ter várias linhas. Agora coluna só pode ter uma. Então vamos lá. Matriz coluna é a matriz formada por uma única coluna. Então está aqui ela com 4 elementos. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Ó. 2 menos 4, 6 menos 8. Quantas colunas? Só uma. Qual é a ordem da matriz? A ordem da matriz é 4 linhas por uma coluna.
Vamos a essa outra matriz. 3, 1/4 e 0. Quantas linhas? 3 linhas. Quantas colunas? Só uma, já que ela é matriz coluna, só pode ter uma coluna. Matriz nula. Terceira matriz aqui, terceira matriz especial, matriz nula. Matriz nula é aquela matriz, geralmente ela é representada com a letra O, né? Para parecer com um zero mesmo. Então, a matriz nula, ela é aquela matriz que não importa a ordem. O que importa é que todos os elementos sejam zero. Tá certo? 2 por 3, ó, 2 linhas por 3 colunas. Essa matriz aqui é 2 linhas por 2 colunas. Tá certo? Então, elas são matriz nula. Todos os elementos, zero. Bem simples, nada demais. Não tem nem como esquecer porque o próprio nome já diz. Matriz quadrada. Quando é que uma matriz é quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, M é igual a N. Essa daqui, ó, tem 2 linhas, 4, 3 na primeira linha, 1 e raiz quadrada de 2 na segunda. Aí está aqui, ó, 2 colunas, 2 linhas. Matriz quadrada de ordem 2, certo? Matriz quadrada de ordem 2. Vamos aqui a outro exemplo de matriz quadrada. Essa daqui, ó, uma linha, 5 menos 1, 1/3. Menos 2, 0 e 7. Raiz quadrada de 3, 1 e 4. Tá aí, ó, 3 linhas, 3 colunas. Essa aqui é uma matriz de ordem 3. M é 3 e N é 3. Então, 3 por 3. Matriz de ordem 3. Então, seja a matriz A quadrada de ordem N, temos que os elementos... Agora tem um detalhezinho aqui nas matrizes quadradas, é isso aqui, ó, destacar essa particularidade da matriz quadrada. Ela apresenta diagonal principal e ela apresenta diagonal secundária. Vamos ver o que é cada um aqui dessas diagonais, certo? Ver o que é cada uma dessas diagonais. Diagonal principal, pessoal, é quando ela pega nesse sentido aqui, ó. Ela pega os elementos que tem, que são repetidos. Por exemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, né? Essa é a forma diagonal principal. A11, A22, A33, A44, A55, pronto. Esses elementos formam a diagonal principal. E os outros são os que formam a diagonal secundária. Ó. Forma aqui, ó, de um canto para o outro. Ó. São esses elementos. Aqui é porque fica riscando, né? Esses elementos aqui, ó. A13, ó, esse A22 e esse A31. Formam os elementos da diagonal secundária. Tá aqui, ó. Certo? Bem simples. É uma particularidade da matriz quadrada. Ter diagonal principal e diagonal secundária. Vamos à matriz transposta. Matriz transposta, muito simples. A matriz transposta. Porque parece até uma potência, pessoal, aqui, mas não é. Ó. Isso aqui representa, esse Tzinho aqui em cima, não é uma potência. Representa a matriz transposta. Todas as vezes que tiver uma representação de matriz com T em cima, quer dizer transposta. E o que quer dizer isso? O que é linha vira coluna. Nada mais, não adianta querer complicar, querer explicar, mil e uma coisa aqui que não tem nada de difícil nisso aqui. Simplesmente isso. O que é linha vira coluna. Vou até pegar aqui e vou copiar e mandar para vocês aqui. Botar aqui na outra parte. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Porque aqui é bom porque eu posso escrever aqui com o meu lápis. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui a matriz A. Primeira linha, 1, 3. Segunda linha, 5, 9. A transposta essa primeira linha vai ser agora a minha primeira coluna, porque eu fiz a transposição. O que era linha virou coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Somente isso. Então o elemento A11, esse elemento A11, ele virou 1, 1. Não tem como mudar, né? Já o elemento A12, ele virou 2, 1. Certo? O elemento A12, né? Ele virou 2, 1. Ó. Agora ele está na segunda linha e na primeira coluna. Certo?
O elemento A2, 1 virou um 2. E o elemento A2, 2 continua 2, 2, né? Não tem como mudar. Então é isso, pessoal. A transposta de B, essa primeira linha virou a primeira coluna. Ó. 1, 2, 3, primeira linha. 1, 2, 3, primeira coluna. Segunda linha, 4, 5, 6, segunda coluna. 4, 5, 6. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo C. 4, 0, 1 era a primeira linha. Fez a transposta aqui, ó. A transposta de C. O que era a linha, primeira coluna. 4, 0, 1. Segunda linha, menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3, segunda coluna. Terceira linha, 5 menos 4, 7. Virou terceira coluna, 5 menos 4, 7. Nada de difícil aqui. Tudo muito simples, né? Agora vamos continuar lá, buscar lá no livro aqui para ver o que ainda tem. Aí nós temos aqui, pessoal, os exercícios. Bem simples. O que vocês vão fazer nesse primeiro exercício aqui? Dizer o formato da matriz. Somente isso. Olha aqui como é simples. Vocês vão dizer qual é o formato dessa matriz. Ó. Qual é o formato dela? Quando eu pergunto qual é o formato, é qual é a ordem. Quantas linhas por quantas colunas. Copie todas, 3 por 2. Então eu vou copiar e vou botar lá para a gente decidir quais nós vamos fazer, viu? Vou marcar aqui quais são as que nós vamos fazer. Vamos lá. Pegar aqui. Pronto. Então tá aqui. Deixa eu pegar aqui porque tem marcado no livro quais são as questões que vocês vão copiar e vão responder. Se vocês preferirem, pode botar aí no grupo que eu tiro a foto e mando para vocês, a foto da questão. Mas se não, é só fazer um print, né? Ou então, se não quiser fazer um print, você pega aí no livro, tem um livro no celular também. Ou assiste o vídeo, dá uma pausa, né, no vídeo. Tranquilo. Então vamos lá. Questão 1, sim. Vou marcar aqui, ó. O que vocês vão fazer? Certo? Questão 1, sim. Todos os itens, ó. A, B, C, D, E e F. O trabalho aqui é só copiar, porque dar a resposta é muito fácil. Vou dar um exemplo aqui de uma. Qual é a ordem dessa matriz? Ou seja, o formato dela. 3 linhas por uma coluna. Só isso que vocês vão fazer. Dá o formato da matriz. Bora lá. 2. Questão 2. Vocês vão fazer também A, B, C, D. O que vocês vão fazer aqui? Em cada caso, determine o elemento A2, 2. Olha só como é fácil. Vocês só vão fazer isso aqui. Qual é o elemento A2, 2? É o que está na segunda linha e na segunda coluna. Ó, se existir. Tem uns aqui que nem existe. Elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele está na segunda linha, segunda coluna. Aí vocês vão fazer assim, ó. Só isso. Nada mais. Terceira questão. Vocês vão fazer uma matriz genérica baseada nessa lei de formação aqui, ó. Certo? Uma matriz quadrada de ordem 2. Vocês vão fazer também aqui a matriz A4. Vamos fazer A4, uma matriz também genérica. 4. A5. Não, já está muito repetitivo. Não faz A5 não. Vamos fazer A6. Em cada caso obtém a transposta da matriz. É para fazer a transposta aqui da 6. Mas são muitas matrizes. Na 6. O negócio aqui eu cortei aqui. Não está dando para ver, né? Deixa eu ver aqui no livro. Tá aqui, ó, no livro tem a... Peraí... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu eu cortei aqui, não saiu.
Bom, mas vocês vão fazer a 6. Vocês vão fazer a 6 só A, B, C, D. A, B, C, D, viu? Não precisa. A 6 aqui vai ser A, B, C e D. Não precisa fazer até G não, que é muita coisa. Aí vocês vão fazer a 8 e a 9. A 8 e a 9. Pronto, 10 não precisa. Beleza? Então faltou aqui só os itens da 6, mas tem no livro aqui, só olhar, né? Aqui no livro, ó. É só olhar aqui a sexta questão, tá aqui, ó. Certo? Aí, ó. Os itens da sexta questão. Faça só o A, B, o C e o D. E aí, pessoal, na próxima aula a gente faz a correção, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar no grupo, no privado. Pergunte, tire sua dúvida. Não tem problema com dúvida não, porque eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Mas faça a atividade, valeu? Então, um abraço e até a próxima. Fique com Deus.